Olá, eu sou o companheiro Leão Jardel da Mota Pacheco, eu sou associado do Lions Clube Novo Hamburgo Centro, Distrito LD2, Múltiplo LD. Quero inicialmente saudar a governadora do Distrito LC1, companheira Maria Luísa Fernandes Gomes, saudar também o coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, o PDG, o companheiro Leão João Roberto Moreira Alves, ao qual agradeço esse convite. Extensivo a todo o comitê, também, de desenvolvimento da liderança, do Instituto de Desenvolvimento da Liderança do Distrito LC1, a toda a equipe, que está trabalhando hoje neste ciclo, atual do Instituto. A convite, então, falarmos sobre programas de educação, sobre leonismo, e neste caso, no convite que eu recebi, a capacitação em termos, de distrito múltiplo, certo? Então, o que é a liderança? Antes de começar a falar, então, sobre as estratégias, as iniciativas de capacitação de um distrito múltiplo, a gente tem que saber o que é liderança. É o processo que influencia, induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade, a situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos. Então, uma definição já acadêmica aí do Xavenato, Também outra aqui, liderança é conduzir um grupo de pessoas influenciando seus comportamentos e ações para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão de futuro baseada num conjunto coerente de ideias e princípios. Também, a definição aí acadêmica aí do Lacombe. Ok, então caminhamos um pouquinho. Essa imagem ela representa o que é liderar, Tá a locomotiva liderando, trazendo os vagões. Então, no nosso movimento, há momentos que nós somos a locomotiva e há momentos também que nós somos os vagões. É muito bom ser liderado por pessoas que se preparam, para uma atividade de liderança, e como é bom também a gente se preparar para liderar um grupo, para liderar uma equipe. Então, ambas as situações são de grande valia e grande aprendizado. Tá? Agora, existe uma diferença entre gestão e liderança. Então, isso é muito importante a gente entender. O gestor ele tem um planejamento de tarefas voltado ao cumprimento de metas, de prazos e objetivos de uma organização. O líder coloca as pessoas em primeiro lugar. Ele inspira seus colaboradores, os membros da equipe. Ele conversa com cada um deles para compreender melhor os seus pontos fortes ou fracos e realiza também outras atividades. Então fica bem claro a diferença entre gestão e liderança. Agora, como é a gestão de colaboradores numa organização, numa empresa, frente a voluntários? A gestão de colaboradores envolve aspectos como remuneração, avaliação de desempenho e interesses individuais. O relacionamento entre um gestor e colaborador influencia o resultado final da equipe. E os interesses individuais dos colaboradores também são importantes. O voluntário, por sua vez, não é remunerado. E o seu compromisso está voltado para a causa em que acreditam. Então, o voluntário, ele tem, então, esse compromisso voltado à causa. Gerenciar voluntários exige encantar, contribuir, perpetuar essas pessoas, sendo bem mais desafiador, gente, que a gestão de colaboradores numa empresa. O gestor de voluntariados ele precisa garantir que o voluntário acredite no propósito da causa, como nós no Lions, então, que ele acredite no propósito de servir, que suas contribuições estejam alinhadas aos valores e que haja uma perenidade de trabalho, mesmo com as mudanças de prioridade dos voluntários. Então podem notar a diferença que se tem na gestão de colaboradores e de voluntários, como o nosso caso. E acima de tudo, quando a gente fala
de sucesso, de desenvolvimento, de resultado, a gente tem que falar em trabalho em equipe, né? Hoje o líder, ele não lidera de maneira solitária, né? Quando se fala de um distrito múltiplo, né? Quando se fala da capacitação, você não está capacitando apenas um ente, porque na verdade nós estamos capacitando um determinado número de pessoas do público-alvo, mas essas pessoas elas vão estar trabalhando em equipe. Isso é muito importante ter consciência. É trabalho em equipe. Aí tu imagina um dia, né, tu trabalhava de forma independente, posso dizer assim, trabalhando numa pasta, numa função, e o teu sucesso era bater as metas, atender os objetivos daquele trabalho que tu está fazendo. Né? E de repente mudou. Um dia tu estava cumprindo meta, né? Trabalhando na tua pasta, na tua função, e agora tu vai liderar um grande número de pessoas. E o teu sucesso vai ser o qual? O trabalho que tu vai fazer com essas pessoas para que elas também alcancem as metas delas. Então já começa uma grande mudança, né? E quando se chega num distrito múltiplo, as lideranças que o distrito tem esse enlace são pessoas que estão trabalhando, né? Liderando equipes, onde o sucesso dessa pessoa que está liderando a equipe vai ser o sucesso de cada integrante da equipe alcançando o seu resultado. Então, um dia tu trabalha de forma individual e a outra liderando uma equipe. Então, é muito importante essa mudança. E para que isso aconteça bem, né, tu vai ter que aprender a trabalhar e conhecer, né, habilidades interpessoais, que são as soft skills, né? Aí começa a gestão de talento, conflito, mediação, resiliência, colaboração, flexibilidade, comunicação eficaz e a tal da liderança em equipe, né? E o maior erro é quando se centraliza, né? Ou seja, tu tem uma equipe, tá? E tu vai centralizar. Tu não vai passar as tarefas, tu não vai dar atividades desafiadoras para essas pessoas, porque tu acha que elas não vão cumprir e tu vai fazer sozinho. Pronto, tá feito o problema. Se um governador de distrito fizer isso, vai dar problema. Se um coordenador da equipe GAT, vai dar problema. E assim, de maneira sucessiva, aqueles que estão liderando outros integrantes, né, líderes de equipe. E quando a gente fala em trabalho em equipe, já começa com a equipe GAT. Já tem um exemplo aí, né, o governador sendo um presidente da equipe GAT do distrito, ele vai trabalhar, né, com o GMT, o GST e o GLT. Então, antes, essas atividades relacionadas ao associado, relacionado à liderança, relacionado ao serviço, estava um elemento isolado em todos os níveis do movimento. A começar pelo clube, né, elementos isolados. A GAT, então, deu uma estruturada valendo nisso. E hoje, é claro, é algo estrutural. E quem lidera a equipe GAT é um presidente. No caso do distrito, é o presidente, né? O governador do distrito é o presidente da equipe GAT do distrito, com os coordenadores. Então já começa por aí um trabalho de equipe, né? Então não se imagina só a visão, né, de um governador. Não se vê apenas a visão dele. Tu tem uma equipe onde ele está liderando essa equipe, ele é o arrimo, ele puxa a equipe para o desafio e vai acompanhando o trabalho dela, né? Monitorando através do planejamento. Ok? Então, fizemos todo esse introito até aqui para chegar na visão de equipe, né? Então, existe sim uma liderança que é responsável também pela liderança de um distrito, né, um distrito múltiplo, que é o coordenador GLT. Na visão geral dele, eu vou apresentar algumas aqui, porque seria muito aprofundado falar isso no tempo que nós temos disponível, tá? Mas o GLT de distrito múltiplo, entre algumas das suas ações, ele tem que impactar no sucesso de implantação do plano e o alcance das metas, tá, da missão 1.5. Ele trabalha para o múltiplo ser forte, ok? Ser estável, focado em desenvolver e inspirar a liderança de qualidade, ok? Saber onde encontrar soluções, obviamente, e consegue vencer obstáculos. Ele tem que conhecer o conteúdo de live internacional, é inevitável, né? Para começar, um dos pré-requisitos para ser um coordenador GLT de múltiplo, ele deve ter o FDI, né, pelo menos o
o LCIP ou um instituto avançado. Então, para começar, ele tem que ter já uma caminhada relacionada a algumas capacitações relacionadas a ser um facilitador. Mas um parênteses muito importante aqui para vocês, tá? O coordenador GLT, ele é um gestor de conhecimento. O papel dele não é ser o instrutor da ponta, ok? Ele pode, de fato, contribuir sendo facilitador em algumas atividades que o múltiplo venha a realizar, por exemplo, ou quando ele for demandado. Mas ele não é o instrutor, não deve, a função não é ser o instrutor master, por exemplo. Não, ele vai fazer a gestão do conhecimento, ele vai organizar as ações de capacitação, né? Ele vai identificar as demandas, o público-alvo e as necessidades ligadas à liderança e à capacitação do distrito múltiplo. Tá? Então ele é um gestor do conhecimento. Não basta ser apenas um bom facilitador, ele tem que ser um gestor que envolve a área do conhecimento para que está envolvido a GLT. Tá? Ele orienta os coordenadores de LT de distrito para atender as necessidades, obviamente. Né? Ele vai fazer ele vai desenvolver líderes de qualidade para isso e vai servir como um canal ao qual o coordenador de distrito faz esse contato com o clube. Né? Então ele vai trabalhar para poder atender essa demanda, né? Lembrando que cada distrito tem necessidades diferentes, né? E que chegue o coordenador GLT de distrito, ele vai ser um multiplicador disso também, né? Ele vai promover cada nível de liderança, por exemplo, o distrito múltiplo, ele tem compromissos relacionados à liderança para com o distrito. E o distrito tem compromissos para com a liderança, com os clubes também e a equipe que está, os assessores também, enfim. Então, não se deve ter muitas sobreposições. O importante é que cada parte, cada nível, saiba daquilo que deve fazer e cumprir com o seu papel. Caso contrário, não vai ter um processo de criar multiplicadores nos níveis ao que se correspondem. Tá? Isso é muito importante. E também algumas ações que dão sucesso, né? É garantir que deve se preparar as equipes para apoiar a extensão e o recrutamento do clube. Né? No caso da GLT, por exemplo, né? Mas olhando para a GAT, o Distrito Múltiplo ele pode colaborar, o GLT como gestor do conhecimento, em promover capacitações com essa finalidade, ou seja, tem que capacitar também os demais coordenadores da GAT de distrito. O GLT, através das iniciativas de capacitação, ele precisa capacitar também. Né? Ele deve buscar capacitar os demais coordenadores. Tá? Então isso é muito importante, não basta só capacitar o governador. Né? Desenvolver e executar, então, um plano anual de treinamento. Isso sim, o coordenador GLT de distrito múltiplo, ele precisa ter em mente que ele vai ter que ter um plano anual. Seja para as necessidades básicas, como o primeiro vice e o segundo vice do ano, ou que vai ser o futuro governador e o próximo primeiro vice, que é uma necessidade que o múltiplo tem de capacitação, né? E também aproveitar o uso do Learn. Né? O coordenador GLT de distrito múltiplo ele deve reportar as atividades que estão sendo feitas, tá? Ele precisa fazer isso. É como num clube reportar as atividades de serviço. É a mesma coisa, tá? E ele deve também proporcionar essa motivação contínua e acompanhar o progresso dos coordenadores de GLT de distrito. É muito importante esse papel do coordenador GLT de múltiplo, ao qual ele está liderando uma equipe também que são os coordenadores de distrito GLT. Ele tem que estar acompanhando o desenvolvimento do trabalho deles, acompanhar, porque o governador também tem metas de liderança. Então, o coordenador GLT de múltiplo faz esse enlace, então, com os coordenadores de GLT de distrito. Tá? E como falei antes, ele tem que assegurar que os primeiro e segundo vice-governadores de distrito participem do treinamento de distrito múltiplo para vice-governadores, que ele acontece, né? O distrito tem a liberdade de estar fazendo esse seminário, né, ao longo do AL, geralmente acaba acontecendo próximo das convenções do distrito, dos distritos múltiplos, né? Como no caso do distrito múltiplo LD, ok? Mas quando a gente fala de capacitação de múltiplo, muitas vezes o pessoal lembra,
mas existe uma função que recebe um grande volume de capacitação, que são os futuros governadores. Sim, a nossa associação ela investe justamente nisso. Né? Ela investe num ciclo, num programa de capacitação para os atuais vices que serão governadores eleitos. Tá? Então começa desde julho já se tem todo um trabalho, um desenrolar que envolve, né, o que se trata então do desenvolvimento da criação do líder de grupo de seminário, então já começa a entrar em contato com os VDGs, né, já se começam as atividades de treinamento online, as tarefas, os webinars em grupo, né, se começam as inscrições para o seminário que acontece, né, aconteceu agora recentemente em Chicago, né, aconteceu lá esse seminário presencial, que acaba os vice-governadores indo para um treinamento presencial lá no Key Center. Né? Então, muito importante também esse momento, a nossa associação ela investe em liderança, conforme foi falado no início dessa exposição. Investir em liderança é a continuidade da associação e de gerar mais resultado também. Tá? Então, ao longo do primeiro semestre, há tarefas, como vocês podem ver, né, que envolvem inclusive o início do desenvolvimento do planejamento desses vice-governadores para serem governadores. Tá? E o segundo semestre também, como foi falado ali, né, acontece então em fevereiro no Key Center lá em St. Charles, o seminário presencial e também continua esse processo de desenvolvimento do planejamento deles e demais tarefas online. Tá? Então acontece em junho também a situação que envolve a convenção internacional e existem momentos ali, que seria o quarto dia, né, de capacitação presencial que acontece lá na convenção. Então, antigamente, né, a capacitação era somente na convenção para os governadores eleitos e hoje ela acontece em 2 etapas. Parabéns, Lives Internacional, para tudo isso. Gente, fazer tudo isso tem custo e precisa de investimento, tá? Então tudo isso é custeado através das cotas internacionais. Então a cota internacional ela serve para manter a estrutura funcional da nossa associação, ela se desenvolvendo e tal, e também o investimento no desenvolvimento de liderança. São programas, são consultorias contratadas, enfim. Então realmente vale a pena e dá toda a diferença. Tá? Então, um exemplo disso, o Distrito Múltiplo LD, ele criou um Instituto de Liderança, nós estamos na 2ª edição dele, né, ao qual nós temos um público-alvo, onde tem a presença do futuro governador, né, o primeiro vice, né, e também a equipe que vai trabalhar com ele. Então, a gente está tentando nivelar aonde existe uma carga muito grande de conhecimento que é transmitida para o futuro governador, e a equipe ficava tendo essa demanda, né, em 2 esferas. Na esfera da liderança, então tem que trabalhar o que se deve, obviamente, nas competências de liderança, trabalhar em equipe, e depois existe um segundo momento para trabalhar as funções e responsabilidades desse público-alvo que eu vou citar. Então hoje o DMLD ele faz um nivelamento, né, para tentar promover mais resultado a equipe nivelada no mesmo nível de conhecimento, seja a nível de liderança e também da função. Então um exemplo aí são telas, que é um instituto que acontece online, né? E depois também ocorre, né, o seminário para formação de dirigentes. Conforme foi falado, vem de Lives Internacional o conteúdo e a gente trabalha, então, presencialmente, junto da nossa convenção, a formação, então, desenvolvimento, né, de um programa de Lives Internacional, onde tem como público-alvo o futuro governador eleito e que é o primeiro vice, né, e também o segundo vice. Numa proposta de aula invertida, onde nós acrescentamos mais conteúdo focado nas demandas que o DMLD percebeu nessa função. Então é bem legal também essa capacitação, aonde por ser uma aula invertida, o alunado ele constrói o conteúdo, desenvolve e apresenta. Então é bem legal. O pessoal ele se descobre muitos talentos aí num processo como esse. Tá? Então, recapitulando, então, o Distrito Múltiplo LD, então, ele tem uma primeira etapa que foca a liderança para um determinado público-alvo, a segunda, que é o seminário, na convenção, e a terceira, que é a última etapa do Instituto, que é a parte das capacitações de funções operacionais. Tá?
Então, conforme falei, a primeira etapa ela vai acontecer agora em março, que tem como público-alvo o governador, o secretário de distrito, o tesoureiro, o GLT, GMT, GST e o GET distrital e o assessor de marketing do distrito. Então, existe todo um conteúdo desenvolvido, né, com base nas reais necessidades que essas funções têm na área da liderança. A gente aborda assuntos relacionados às habilidades, né, das soft skills e também a gente dá um olhar para fora do movimento, vendo a realidade que o ambiente onde o Lions está inserido. Então é uma capacitação bem moderna, ela tem um impacto muito interessante no desenvolvimento dessa equipe para trabalhar em equipe. A gente explora muito a questão do desenvolvimento do planejamento, né? E recebe a prévia do planejamento do próximo AL do futuro presidente do conselho. Tá? A segunda capacitação nós falamos, né, que é aquela presencial que acontece no seminário, junto à convenção, tendo como público-alvo vice-governador e segundo governador com conteúdo de Lions Internacional e mais alguns plus aí. Tá? E a terceira é justamente o público da primeira, mas focando as funções e responsabilidades de cada função. Tá? Aí justamente é um conteúdo orientado para funções e responsabilidades. Nós identificamos que a equipe GAT, a nível de distrito, não recebia capacitação, né, da função, das funções, responsabilidades, como desenvolver o seu trabalho. Então isso é o básico dos básicos. Hoje a gente está capacitando a equipe GAT também e, claro, a equipe do gabinete, né? Porque esse conjunto que vocês estão vendo aí de público-alvo é justamente aquela equipe, o core, que vai tocar o distrito. Tá? Então eles recebem depois também uma capacitação operacional. Quero agradecer a oportunidade de estar expondo, apresentando, né, nesse ciclo e desejar a todos muito sucesso na caminhada de vocês como voluntários e como lideranças do movimento. Muito obrigado.